espirituais. Obrigado por cada um, Pai, que está aqui nessa noite. Que nós possamos continuar nesse mesmo sentido de adoração. Que nós possamos continuar te dando lugar, Espírito Santo, porque tu tem liberdade na tua casa, tu tem liberdade na casa do Senhor, Espírito Santo. Eis aqui, Pai, nós dizemos para o Senhor nessa noite, Pai. Usa, Pai, cada um aqui de acordo com os dons, Pai. E que nós possamos estar aqui, Pai, para ouvir a tua palavra, para ser revestido pela tua palavra e ser transformados pela tua palavra todos os dias, Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Que possa chegar ao trono da tua graça como um cheiro suave, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa os dias e ofertas da sua casa, Pai. Dê discernimento, dê sabedoria, dê entendimento para que nós possamos continuar a obra do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa aquele que ofertou, dizimou, e mesmo aquele que nessa noite não pôde ofertar, Pai. E agora nós queremos ouvir a tua palavra, Jesus. Nós queremos estar sensíveis. Continua a falar com a tua igreja nessa noite, Pai. Fala conosco, Pai. Nos diminua neste lugar para que o Senhor cresça e somente o Senhor apareça. Mais o Senhor, Pai, menos nós nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Abra as nossas Bíblias em Efésios 6. A partir do versículo 10. Efésios 6, 10. A armadura de Deus. Nós, demais irmãos meus, fortalecemos o Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes da treva deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora, Romanos 13, verso 11. E isto digo, conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Pai, eu coloco na tua presença, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço nessa noite que o Senhor venha me diminuir, que somente o Senhor cresça, somente o Senhor apareça, Pai. Que o Senhor venha me usar nessa noite como boca do Senhor aqui na terra, Pai. E que nós possamos entender a tua palavra, que nós possamos sair daqui revestidos pelo teu poder, revestidos pela sua armadura, Pai. Nós possamos entender a tua palavra, Pai, que nós possamos viver a tua palavra, Jesus. Fala no nosso coração nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe sair daqui, Pai, desanimados, não deixe sair daqui, Pai, da maneira que nós entramos, que nós possamos sair daqui cada vez mais alimentados pela tua palavra, cada vez mais sabedores da tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que a hora eu te agradeço. Amém. Aleluia, Jesus. Podeis assentar. O tema da minha pregação nessa noite é Desperta. A batalha é real, o avivamento começa em nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Como eu li em Efésios 6, eu até, na leitura de quinta-feira, eu até falei um pouco sobre batalha espiritual. E essa palavra continuou a falar no meu coração. E eu estava vendo o cartão do culto, do João 36, né? Que falava sobre avivamento. O culto vai falar sobre avivamento. E Deus falava no meu coração assim: não existe avivamento sem despertar. Eu queria entender por que Deus falava em Efésios 6
Porque quando a gente para analisar, às vezes só pensa assim: eu vou me revestir da armadura de Deus, para que, sabendo que a minha luta não é contra a carne, que a minha luta vai muito mais além disso. E o que é despertar para o avivamento? E Deus está colocando essa palavra no meu coração, tanto em Efésios quanto em Romanos. E eu comecei a pensar no culto do dia 6, que tem um tema muito forte, né, que aviva-nos. E nós vivemos em um tempo onde a gente quer tanto ser avivado, a gente quer tanto que Deus reacenda a chama no nosso coração, que às vezes a gente esquece do que veio antes do avivamento, o que vem antes daquilo que nós queremos que Deus faça. Eu já vi várias pregações aqui em Topázio, de pessoas que vêm de fora, de pessoas mesmo aqui dentro, que falam do desejo que Deus tem de avivar Topázio, do desejo que Deus tem que Topázio se renda ao Senhor, que Topázio esteja disposto a servir ao Senhor. Mas antes de tudo isso, nós precisamos colocar no nosso coração que nós temos que despertar para que o avivamento do Senhor aconteça. Eu vejo que Deus cada vez mais trabalhando no coração das igrejas, trabalhando cada vez mais no nosso coração, para que nós possamos ter esse despertar. Eu e o Tia sempre falava sobre isso, né, das igrejas voltarem a se unir, voltarem a estar junto, porque antigamente a gente era muito unido. A gente fazia tudo contando um com o outro, a gente fazia cultos um com o outro, e isso foi se perdendo durante o tempo. E eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo do culto Aviva-nos. E Deus já tinha confirmado no meu coração um outro trabalho, que eu até falei que eu vou falar com o pastor, até hoje eu falei com o pastor, um trabalho que nós queremos fazer com a juventude. E para que Topázio seja avivado, nós temos que entender que nós precisamos despertar. Que o avivamento, para começar em Topázio, tem que começar em nós. O que é a gente se revestir da armadura de Deus? O que é a gente despertar? Que nós sabemos que todos nós enfrentamos batalhas todos os dias. Quantas vezes nós já ouvimos testemunho de um viver uma luta, de que outro viver uma luta, de que a gente vive uma luta constante, principalmente nós cristãos. E Deus, nós cristãos sabemos que a nossa vida, muitas das vezes, é a vida mais de luta do que de vitórias. Ou a gente passa mais tempo, às vezes, em uma batalha do que fora de uma batalha. Mas essa é a luta do cristão. Porque o inimigo, ele não quer ver a gente dentro da igreja, ele não quer ver a nossa família dentro da igreja, ele não quer ver uma igreja unida, ele quer ver uma igreja separada, ele quer ver uma igreja desunida, ele quer ver algazarra dentro da igreja. E muitas das vezes nós damos lugar para que isso aconteça. Muitas das vezes o avivamento não começa em nós, porque falta em nós estar sensíveis àquilo que o inimigo tem colocado no nosso coração. Muitas das vezes o inimigo tem plantado coisas no nosso coração e nós esquecemos de Efésios 6 ser uma palavra tão poderosa que a gente se esquece de nos revestir da armadura de Deus, de colocar o capacete da salvação, de colocar o capacete da justiça, de revestirmos da palavra do Senhor. E nós deixamos que pequenas coisas vêm tirando a gente do foco, vêm tirando a gente daquilo que o Senhor tem preparado para a nossa igreja, daquilo que o Senhor tem preparado para essa geração. Eu gosto muito desse louvor, esse aqui, que fala: nós somos a geração eleita do Senhor, nós somos um sacerdócio real, o povo exclusivo de Deus. Se nós somos o povo exclusivo de Deus, por que a gente tem tentado cada vez mais viver cada vez mais longe do Senhor? Parece que quanto mais a gente está na igreja, eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Parece que quanto mais a gente está na igreja, parece que mais longe nós estamos de Deus. Parece que quanto mais, parece que a nossa vida tem virado constante, parece que nós viramos robô. Nós vemos a igreja, nós cantamos, nós louvamos, mas nós esquecemos de nos revestir da armadura de Deus. Às vezes a gente deixa coisas pequenas, coisas banais, tire da gente daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Quantas das vezes nós deixamos de fazer algo para o Senhor, com o Senhor, porque se eu não vou fazer, porque fulano não se agrada, eu não vou fazer, porque eu fiquei sabendo disso, eu vou falar, e o inimigo vai se divertindo com aquilo. O inimigo vai colocando coisinhas, bota tudo no nosso coração, aí a gente começa a largar o mistério, a gente começa a abandonar o altar, a gente começa a deixar de fazer as coisas. Ai, não vou fazer mais isso porque
Assim como diz, a nossa luta não é contra a carne. A minha luta não é com o pastor, a minha luta não é com a Betânia, a minha luta não é com o irmão Antônio, a minha luta não é com fulano de tal lá na igreja, a minha luta não é com fulano de tal da outra igreja. A nossa luta vai muito além disso. E quando a gente não entende isso, as coisas vão acontecendo e a gente não percebe. Aí começa a vir o desânimo. Aí a gente não entende porque está desanimado. Ah, não quero ir para a igreja hoje. Aí eu não quero cantar, eu não quero fazer nada, eu quero só escutar. Aí eu não estou nem com vontade de ir na igreja. E a gente acha que isso é só cansaço. Isso não é cansaço, isso vai muito mais daquilo do nosso entendimento. Isso é uma batalha espiritual que acontece o tempo todo. O inimigo, ele quer te deixar cansado, ele quer te deixar confuso, ele quer te deixar desanimado. Ele não quer que você tenha comunhão. E muito menos que nós fôssemos uma igreja avivada. Você acha que ele quer quando a gente consegue fazer com que a presença do Senhor seja real? Você acha que ele gosta quando a gente se junta para fazer alguma coisa? Você acha que ele não gosta quando a gente vai subir ao monte para orar? Ele não gosta disso, porque ele sabe que o único meio de a gente derrubar ele é a oração, é a gente se revestir da palavra do Senhor, e se revestir daquilo que Deus tem preparado para nós. Então ele fica inconstante, tentando nos afastar, tentando nos desanimar, tentando falar assim, o culto hoje foi tão desanimado, o culto hoje foi tão sem graça, porque ele coloca isso no nosso coração para que a gente não queira vir para o culto. Aí eu não vou no culto de quinta-feira, não só vai ter esquecer do culto. Aí eu não vou não, porque é pouca gente, eu gosto de culto, tem muita gente. E assim, os cultos vai ficando cada vez com menos gente. E a gente dando cada vez mais lugar para aquilo que não é de Deus, para aquilo que ele quer colocar no nosso coração. E em 1 Pedro vai dizer assim, ó, o diabo ruge como um leão. Ele quer nos tragar de qualquer maneira. Ele quer nos tirar do foco de qualquer maneira. Ele quer nos tirar da igreja de qualquer maneira. Então ele vai usando todas as armas que ele pode para que ele possa nos tirar da presença do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ontem teve um negócio de saúde lá na praça, e eu falei assim, eu vou passar lá no psicólogo. E eu não me lembro de todas as perguntas que ele faz, não, mas eu me lembro de uma pergunta que diz assim, falava assim, você sente que as pessoas falam de você? Aí eu fiquei assim, eu respondo. E aquilo ficou batendo na minha cabeça o dia inteiro, porque eu achava assim, que aquilo era normal, eu achava que as pessoas falam de mim, porque eu sempre achei. Eu respondi para a mulher, falei assim, eu sinto. E depois aquilo que Deus coloca no meu coração, tá vendo como você está dando lugar? Você fica batendo na sua cabeça algo que não tem nada a ver com você. Aí tipo assim, eu fico desanimada com umas coisas porque eu acho que fulano está falando de mim, porque eu acho que não sei o quê, e a gente vai desanimando. E quando aquela mulher me perguntou isso, de verdade, eu lembrei na hora daquilo que você trabalhar no meu coração a semana inteira. Sobre a batalha espiritual, eu falei, hoje a gente está entendendo coisa, meu Deus. Que a gente tem que responder, se a gente pensar nisso sempre, às vezes é para mim, eu falei, você eu penso isso o tempo todo, até todo mundo falando de mim. E aí eu falei assim, olha como a gente dá lugar para o diabo, né? Se a gente perceber, então, o que eu quero dizer com isso? Para a gente poder se rever, o que é se revestir da palavra do Senhor? Cada coisa que fala na armadura de Deus, o cinto da verdade, ele quer dizer integridade, sinceridade diante de Deus. A couraça da justiça, vida correta e a proteção do coração. O sapato da paz, disposição para servir e pregar o evangelho. O escudo da fé, apaga dardos inflamados, dúvida, medo e acusação. O capacete da salvação, proteção da mente. Espada do Espírito, a palavra de Deus, ativa, lembrada e declarada. E oração constante, combustível sobre a guerra espiritual. E às vezes fica repetitivo da gente falar que o crente precisa orar, que o crente precisa levar uma vida de oração. Mas se a gente não tiver uma vida de oração, a gente nunca vai ser avivado, a gente nunca vai ser despertado. A gente vai sempre viver na mesmice e as coisas que Deus tem para fazer na vida da gente, tem para fazer na nossa igreja, não vai acontecer. Esse dia eu falei com o Giovanete, que eu estava conversando com o André, e lembrei da palavra que o André lançou aqui na última vez que ele veio aqui, que foi sobre Êxodo, quando eles estão lutando e Arão, eu esqueci o nome do outro, segura a mão de Moisés para eles continuarem a batalha. E eu me lembro dessa cena muito forte, de que ele colocou o bastão
pastor Gilson aqui na frente, colocou eu, Luciano, colocou todo mundo um atrás do outro e falou assim: o pastor está ali, mas vocês são a coluna da igreja. Então, se a gente não. E eu conversando com o André, falei assim com ele: André, eu nunca me esqueci daquela palavra. Eu nunca me esqueci de tudo aquilo que você falou para cada um de nós, daquilo que nós devemos fazer. E é engraçado que quando a gente ouve a palavra, a gente quer ver o resultado. A gente pensa: Deus vai fazer, Deus vai fazer. Ele sabe que Deus vai fazer. Só que já se passaram uns 2, 3 anos? Uns 2 anos, 3 anos. Foi no 2023, se eu não me engano, 2022, 2023. E eu fiquei, e essa semana eu estava pensando nisso. Por que a gente se esquece daquilo que Deus tem falado para nós? Porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Porque essa palavra foi lançada 3 anos atrás, a gente esquece que nós temos que viver ela todos os dias. Infelizmente o pastor Gilson se foi, mas Deus mandou o pastor. E se ele é a coluna da igreja, nós temos que ajudar. Se não for falar no aniversário da igreja, ele sozinho, ele não vai conseguir. Uma eleição não faz verão. E eu achei muito interessante aquela palavra do pastor: ovelha gera ovelha. E aquilo ficou batendo no meu coração: ovelha gera ovelha. Então, se lá atrás Deus confirmou no nosso coração que a igreja ia continuar, que nós iríamos ser uma igreja avivada, que o ministério que não havia, que iriam surgir, por que a gente é tão desanimado? Porque a gente deixa, vamos deixar para depois. Toda vez que morre alguém aqui em Tobás, eu fico pensando assim, eu olho para aquela pessoa e fico assim, ultimamente está morrendo, infelizmente está morrendo muita gente nova. Eu fico assim, quando não teve a oportunidade de viver mais coisas, de viver mais, de viver aquilo. Isso acontece com a gente. A gente vê as pessoas no caixão e acha que aquilo nunca vai acontecer com a gente. Mas um dia vai acontecer com a gente. E se a gente morrer sem que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida? Por quê? Porque a gente está deixando as promessas de Deus de lado. A gente escuta a palavra hoje, uma palavra de restauração, uma palavra de avivamento, e a gente vai esquecendo. Isso um dia acontece. Mas só vai acontecer se a gente trabalhar junto, se a gente estiver junto, se a gente estiver revestido pelo poder de Deus, se a gente estiver revestido pela palavra de Deus, se nós estivermos revestidos pela armadura do Espírito Santo. Nós precisamos olhar mais para aquilo que Deus tem falado, para que a gente possa despertar. Que a gente possa despertar para o nosso chamado, para o nosso propósito, despertar para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Que a gente não possa deixar o desânimo tomar nossa mente, nós não possamos deixar o desânimo tomar nosso coração, que nós possamos todos os dias revestir da armadura de Deus e lutar com aquilo que tem tentado tirar a gente. Toda vez, muitas vezes que a gente tem a oportunidade de vir aqui pregar, a gente fala do desânimo que tem tomado no nosso coração. Tanto eu, Giovanete, já falamos várias vezes, porque é real. O inimigo, ele não quer a gente aqui. Ele não quer a gente pregando, ele não quer a gente cantando, ele não quer nem a gente sentar e tirar a gente aqui na frente. Então ele vem todos os dias tentando tirar a gente da presença dele. Então a gente precisa despertar. Oi, meu Deus? Despertar cada dia. Eu me lembro do que a gente fez, tem até a faixa lá sobre despertar, que foi o termo que a gente usou. Eu não lembro o ano que a gente usou, que era sobre Ezequiel 37. E, tipo assim, toda vez que Deus coloca algo no meu coração, graças a Deus eu não me esqueço. Mas parece que a gente vai deixando. Deus falou Ezequiel 37, usamos ali, né? Amém, glória a Deus, e a gente esquece por nós. A gente é só naquela hora. Quantos frutos que Deus já nos deu com temas tão fortes, que Deus fala, Deus trabalha, aquele culto, e a gente esquece. Então, que tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração, tudo aquilo que Deus plantou no nosso coração, que Deus colocou na igreja de Deus, possa fazer parte do nosso dia a dia. Que nós possamos orar pelo despertar da igreja, que nós possamos interceder pelo avivamento da igreja, que esse culto aviva-nos, seja realmente para avivar as igrejas de Tobás, seja realmente para acender uma chama dentro de nós e falar assim: nós queremos mais, nós precisamos de mais, que nós possamos unir para que as pessoas possam conhecer Jesus. Porque se tiver muito mais ovelha, acho que é muito mais fácil trabalhar, independente, né? Eu até falei isso que eu não quero saber onde casamos, nós vamos ganhar mais. Eu só quero ver gente dentro da igreja, independente de qual igreja ela vá. Eu quero ganhar almas para Jesus, e esse tem que ser nosso foco. O avivamento tem que começar em nós para poder chegar até as pessoas. Então, que esse despertar no nosso coração
ter graça, trancas, câmaras, alarmes, mas se o morador dormir profundamente com uma porta aberta, o ladrão entra sem resistência. Assim acontece com o cristão adormecido. A gente pode muitas vezes fazer campanha, como eu falei, pode fazer campanha, pode orar, pode pulmão. Se você adormecer, o ladrão vai entrar e vai roubar a sua intimidade com Deus. O ladrão vai entrar e vai roubar o seu desejo de estar na igreja. O ladrão vai entrar e vai roubar a sua vontade de estar com ele. Então, como que a gente pode, independente se você eu oro uma vez na semana, eu oro 3 vezes na semana, eu vou no monte de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, a gente tem que viver em constante oração, a gente tem que viver em constante vigilância. A palavra diz, vigiar e orar para que não entrei em tentação. A vigilância tem que ser constante, a oração tem que ser constante. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E como a gente pode nos despertar nos dias de hoje? A gente reconhecer em qual área que nós estamos dormindo, em qual área que nós estamos deixando com que o inimigo tem tentado nos tirar. A gente olhar para dentro de nós e falar assim: ai, Senhor, eu não estou orando mais. Ai, Senhor, eu não estou intercedendo mais. Ai, eu só oro na igreja. Ah, Senhor, eu só vou no culto nos domingos. A gente tem que reconhecer qual área que nós estamos adormecendo, qual área que nós estamos deixando com o inimigo entrar. Para que a gente reconhecendo, a gente comece a ter comunhão com Deus, santidade com Deus, vida com Deus, para que essas coisas não venham atrapalhar a nossa intimidade, para que nós venhamos despertar e buscar todos os dias estar em unidade espiritual com o Senhor. Vira clichê que vem aqui toda vez na frente falar que nós devemos ter uma vida de devocional, que nós devemos ter uma vida de comunhão com o Senhor, mas essa é a chave do cristão. Se nós não temos uma vida de comunhão, se a gente não ora, se a gente não busca, se a gente vive somente para nos alimentar somente no domingo. Imagina se a gente fosse comida. Eu só vou comer no domingo. Você não vai sentir fome a semana toda. Mas eu vou comer só no domingo, porque domingo é dia de comer. Muitas vezes isso acontece com a gente cristão. A gente só se alimenta no domingo. Aí sai daqui. Hoje eu fui no culto, ouvi a palavra, orei, cantei, amém, glória a Deus. Aí chega segunda-feira, eu não vou comer mais não. Só vou voltar a comer no domingo de novo. Muitas das vezes o cristão é assim. E aí quando começa a luta, você não sabe de onde que a luta está vindo, e você não sabe nem como lutar, porque você está fraco espiritualmente. Você não sabe nem, às vezes acontece outra coisa na vida da gente, que se a gente estivesse debaixo de uma palavra, debaixo de uma oração, você ia falar. Esse dia aconteceu um negócio no céu em casa. Eu não podia contar para ver, né? Ai, Deus. Eu falei na quinta-feira que o melhor presente que chegou na vida foi aquele ouro. Aí o Luciano pegou o ônibus, eu estava trabalhando, o Luciano pegou, limpou a casa, falou assim: eu vou medir a casa. Eu lá em casa, para ir para o quarto do brinquedo, tem uma escada. O Luciano mediu a casa todo dia, filho. Veio um trem igual o Luciano lá embaixo. Eu cheguei em casa, eu Luciano assustado. Alguma coisa empurrou ele e caiu lá no quarto do brinquedo feio. Eu também vou ser quieta. Eu falei assim: hoje o que esse menino tem? Aí passou o dia inteiro, eu cheguei, o Luciano não falou nada. Aí quando foi de noite, foi a minha vez. Eu cheguei do culto, coloquei um louvor, cheguei do curso, coloquei um louvor e fui ungir a casa. Também o Luciano dentro do quarto dele, na Bíblia. Aí depois que eu orei, ele veio para assim: você ungiu a casa? Eu falei assim: ungi. Aí, na hora que eu estava ungindo a casa, chegou uma coisa, me empurrou, eu caí. Eu não sabia se eu ri ou se eu não. Porque, tipo assim, a gente é engraçado, mas a gente esquece disso, que as coisas estão tentando, né, nos distrair. Se Luciano, a gente vê o quanto o inimigo quer nos tirar da presença de Deus. Você fala assim: eu vou ungir a casa, mas eu vou escrever que me empurrou. E é uma coisa real. Eu até falei com o Thalio, se fosse comigo, eu deixava a casa e embora. Falei com o Thalio desse jeito. Mas a batalha espiritual, ela é real. Ela é real. E quando umas coisas dessas acontecem, a gente perceber que a gente não está. Não acontece só espiritualmente falando, acontece real. Você acha que ele
quer a gente por dentro da nossa casa, entendendo pela nossa casa, entendendo pelos nossos filhos. O inimigo fala assim, uai, esses dias estava ali orando, agora já quer ungir a casa, pera aí que eu vou dar um jeito dele, né? Não estava orando, estava na Bíblia. Fala assim, pera aí, eu tenho que distrair ele de alguma maneira. E se a gente tiver com medo, então eu até falei que se fosse eu, mas depois eu falei assim, não sei, se fosse comigo eu ia orar. Eu falei, não é aquela mulher do filme, do Guarda-Pena? Essa casa não é sua, eu vi some daqui. Essa casa é de Deus, é Deus que manda aqui. Você até lembrou do filme na hora, porque é realmente isso. As coisas ruins estão aí para nos tirar da presença de Deus. E de novo eu falo, um dos melhores presentes que a Janete já pensou, que né, assim, hoje o povo para na rua pedir, vamos para a rua, olha, sabe, me arrumou daquele. Você vê, quando as pessoas são sedentas, né, de oração, quando as pessoas são sedentas de Deus, e quando a gente tem uma vida de comunhão, quando a gente tem uma vida de devocional, uma vida de verdade com Deus, as pessoas começam a entender que a gente já não é mais aquelas pessoas, nós somos pessoas diferentes. Tanto até no meu trabalho eu percebi isso. Das pessoas lá mesmo, o pessoal, ô Fran, traz para mim, ô Fran, olha pela creche, porque eu fui falar, né, do óleo e tal, vou ungir a creche, não pedir as meninas para ungir a sala, porque a gente vê que quando a gente trabalha lá, e sabe como é que é, a luta espiritual que é deles. E se a gente estiver debaixo da palavra, se a gente estiver debaixo da proteção de Deus, a gente vai acabar com a limitação, a gente vai acabar não querendo mais estar na presença de Deus, não querendo mais estar em comunhão com os irmãos. Vir aqui na frente vai ser só cantar, é só pregar, e não é muito mais que isso. Toda vez que eu vou pregar, eu sou muito verdadeira com Deus. Eu falo assim, Senhor, eu não quero falar, porque muitas vezes eu faço devocional, aí eu fico assim, isso aí servia para a igreja, eu fico 10 dias fazendo devocional. Tudo é para a igreja, nunca é para mim. Aí um dia Deus falou comigo exatamente isso. Se eu estou te dando essa palavra, é para você. Quando for a palavra para a igreja, eu vou te dar. Então, quando eu vou pregar, eu falo com Deus, eu tiro meu caderno devocional de perto, senão eu vou querer pregar aquilo que está no meu devocional. Falo com Deus, me dá uma palavra, me dá uma direção. E graças a Deus, Deus sempre tem me dado a direção. E tem hora que eu não vou mentir, que eu deixo sempre, mais verdade, eu deixo para a última hora. Eu vejo a escala, o pastor me manda a escala 15 dias antes. Aí eu falo assim, eu vou ter que pregar, eu vou só deixar, né? E Deus, para a honra do Senhor, por mais que não seja certo, mas Deus sempre tem me mostrado o que Ele quer falar comigo, o que Ele quer falar com a igreja. Porque não adianta a gente vir aqui e falar várias palavras bonitas e não falar a realidade que Deus quer falar com a gente. Então, se Deus está mandando que a gente se desperte, para que a gente possa nos avivar, para que a gente possa viver como que essa palavra possa fazer parte da nossa vida. Por que Deus quer nos despertar? Porque Ele tem algo para fazer em cada um de nós. Por que Ele quer? Por que Ele volta a falar em Efésios 6? Efésios 6 acho que é uma das palavras mais conhecidas, porque eu até falei isso. Todo mundo em algum momento, quando está passando por uma dificuldade, vai logo em Efésios 6. Quem sabe do poder da palavra do Senhor? Então que esse despertar comece a acontecer na igreja do Deus dos Papás, comece a acontecer em cada um de nós, para que quando chegar o ano que vem, a gente possa começar os nossos trabalhos. Não que a gente não possa começar agora, mas começar de verdade. Falar assim, eu vou começar o ano com o pé direito, eu vou começar o ano fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Não deixar a gente desanimar. Eu até falei com o Thalita esse dia, Thalita, nós precisamos ser um amigo pastor. Se Deus colocou isso no nosso coração, até hoje não chamou nem o pastor para conversar. Aí vai deixando, quando chegar o ano que vem, deixa com o outro de novo. Então, se Deus colocou algo no nosso coração, se Deus colocou algo no seu coração, faça. Deus quer mais de nós. Deus nos ama quando a gente trabalha na obra, quando a gente se entrega para a obra, quando a gente faz as coisas para Ele de coração, quando a gente
Senhor, tem certeza? Você quer que eu saia daqui? Vai lá. Então, tipo, se Deus mandar, faça. Se Deus colocou no seu coração, faça. Porque de uma palavra, ganhou uma alma para Jesus. Imagina quantas palavras que Deus já não lançou no nosso coração. E muita gente tem deixado de falar. Eu até falei aqui na quinta-feira que Deus colocou no meu coração de eu ir lá na creche e falar com as meninas e tal. E eu fiquei adiando. Era para me ter falado na segunda-feira, eu falei só na quarta. Porque outra pessoa falava comigo e falou assim: você falou que tinha que falar, agora você vai falar. E eu fiquei me escondendo, porque no primeiro dia não deu, e no segundo dia eu senti uma coisa estranha. Eu falei assim: eu não vou falar nada não. Aí no outro dia, você vai falar, e agora você vai falar. Eu fui, falei com o Espírito Santo: o Senhor coloca as palavras certas na minha boca. E Deus, quando a gente pede, quando a gente é sincero com Deus, Ele trata a gente de acordo com o que Ele quer fazer. Ele coloca as palavras certas, Ele coloca as pessoas certas, então que a gente possa despertar para que Teu passo seja avivado, para que Teu passo conheça Jesus. Eu sempre falo isso, Teu passo é um lugar desse tamanho, pequenininho. 8 igrejas nós temos aqui, 8 igrejas. Imagina as outras igrejas trabalhando para ganhar para Jesus. Não vai restar ninguém para o diabo. Se todo mundo trabalhar junto para que as pessoas possam conhecer Jesus. Mas o que falta em nós é exatamente esse despertar dentro de nós. Não vai acontecer um avivamento se eu estiver errando, se eu estiver dando lugar para o diabo, se eu estiver dando ouvido para o diabo. Eu nunca vou ser despertada, eu sempre vou ver na mesmice. Quando a gente se coloca à disposição. E não vou falar que vai ser fácil a nossa vida, com esse projeto que o Kézia quer fazer, com esse projeto que o Itália quer fazer. Eu tenho certeza que as lutas vão ser ainda maiores. Mas eu tenho certeza que a igreja trabalhando junto. Porque se eu estou fazendo, eu tenho certeza que vocês vão estar orando por mim, a outra igreja também vai estar orando, as outras igrejas vão estar orando, nós vamos trabalhar juntos para que Topaz cresça na palavra do Senhor, para que as pessoas conheçam Topaz. Então, que esse avivamento venha começar primeiramente em cada um de nós. Que nós possamos nos lembrar daquela palavra de Êxodo, que um segurando a mão do outro para que nós possamos continuar de pé. E segurando com oração. Eu vou orar com fulano, eu vou orar com ciclano, eu vou orar para que os projetos que Deus tem colocado no coração de cada um continuem, para que a terça-feira os lives continuem, para que a célula possa voltar. De alguma maneira, nós vamos ter uma estratégia para que nós possamos trazer os jovens para a igreja de novo, para que os projetos da igreja não se desanimem. Giovanete queria começar com os jovens, então que a gente possa ajudar com os adolescentes, nós possamos nos ajudar. Porque é isso que ele quer, não quer ver criança na igreja, não quer ver jovem na igreja, não quer ver ninguém na igreja. Principalmente os menores. Porque jovem, a gente já lidou com muitos jovens, sabe que esse é fácil de levar no papo. Então que Deus possa nos dar discernimento, sabedoria e entendimento, para que nós possamos avivar a igreja de Deus novamente. Para que nós possamos colocar, encher essas cadeiras, assim como o pastor fala, nós possamos orar e interceder pela igreja, que nós possamos diminuir, resgatar aqueles que estão perdidos e fazer com que aqueles que ainda não conheçam Jesus, conheçam Jesus. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Aleluia. Eu queria fazer uma oração antes de eu passar para o pastor. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, nosso Pai. Mais uma vez, Pai, me coloco na tua presença. Quero te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de poder vir aqui trazer a tua palavra, Jesus. Obrigada, Pai, pela palavra de despertar em nosso coração, que nós possamos despertar, que nós possamos avivar, que nós possamos entender, Pai, o querer do Senhor na vida de cada um de nós, Jesus. Que nós possamos, Pai, interceder por todas as causas da nossa igreja, interceder por cada um de nós, Pai. Que nós possamos ser revestidos pelo teu poder, revestidos pela tua armadura, Pai, para que nós possamos lutar, não contra a carne, Jesus, mas contra as obras e potestades que têm tentado nos tirar da tua presença, que têm tentado nos desanimar, que têm tentado, Papai, fazer com que os projetos que o Senhor coloca no nosso coração, Papai, caia por terra, mas o Senhor não vai deixar, Pai. Nós possamos, Papai, todos os dias meditar na tua palavra, orar ao Senhor, que nós possamos sair desde que ora e vigia o tempo todo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Coloca a tua vontade no nosso coração, Pai. Coloca o desejo do Senhor no nosso coração. Não nos deixe desanimar, não nos deixe cair em tentação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. É que eu oro e agradeço ao Senhor, Pai. Amém. Glória a Deus. Tem um convite dos jovens da igreja presbiteriana metodista. Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo, a igreja presbiteriana renovada de Topaz tem a alegria de convidar a juventude, juntamente com toda a igreja, para participar do nosso encontro de jovens com o tema
Descobrindo minha identidade. Dia 22, sábado, às 19 horas. Será uma noite especial de ministração, comunhão e adoração, onde desejamos refletir juntos sobre quem somos em Cristo conforme 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Teremos o preletor e evangelista Marcos Costa, que dará uma palavra edificante e direcionada para esse tema. Será uma grande alegria receber vocês, jovens, família e toda a congregação. Oramos para que seja uma noite marcada pela presença de Deus e pelo fortalecimento espiritual de cada participante. Com carinho, o Ministério de Jovens Maranata. IPR. Eu acho que você já conhece o Marcos, né? Os cursos que a gente fazia antigamente, quando o Mike era líder de jovens, ele vinha direto. Ele é novinho, não tem a foto dele. É um evangelista cheio da palavra de Deus. Toda vez que o Marcos vem aqui, Deus fala muito ao nosso coração. Eu espero que ele fale mais uma vez. Então, quem tiver a oportunidade de ir lá no sábado, vai ser sábado lá na igreja presbiteriana. Sábado, eu passo a palavra bastante. Glória a Deus. Daí Efésios 5,14, né? Completando aqui, diz, né? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, a palavra de hoje para nós é despertar. Né? Desperta, ó tu que dormes. Esse sono espiritual tem matado a igreja. Essas horas, vamos impetrar a bênção do Senhor, encerrando nosso culto esta noite, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor mais uma vez te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida o rosto santo do Senhor e derrama da tua misericórdia, graça e amor. Que o Senhor levante teu rosto agora sobre a sua vida e te conceda a paz. Paz que excede todo entendimento, para guardar a sua vida, a sua família, a sua casa, desde agora e para todos sempre. Eu invoco sobre a sua vida o nome do Deus Todo-Poderoso e no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu ministro a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde agora e para todos sempre. O povo de Deus diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que o nome do Senhor, diga ao Senhor, em nome do Senhor Jesus.